Você já quis tanto aprender uma coisa que teve que aprender ela sozinho? Hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre algumas experiências que eu já tive nesse sentido e algumas estratégias que você pode ter para ser um pouquinho mais autodidata. E para isso hoje eu estou aqui com a minha grande amiga Paula Cabral, que vai me acompanhar nesse vídeo. Oi, gente. A Paula também já aprendeu várias coisas sozinhas, inclusive ela aprendeu a falar um idioma inteiro sozinha. Então, Paula, pode se apresentar pra galera aí, pra quem não te conhece ainda, porque provavelmente algumas pessoas já te conhecem da minha live, né? A Paula tá Isso é sempre nas verdade. lives. Participo das lives do Luiz, tô ali sempre enchendo o saco dele um pouquinho. Então, gente, meu Pois nome é. é Paula. Acho que eu não tenho muito pra falar pra vocês. Hoje eu vim com esse tema aqui, o Luiz me convidou, muito obrigada pelo convite. E porque a gente sempre conversou sobre isso. Quando eu comecei a conversar com o Luiz e ser amiga dele, a gente conversa muito em inglês, por exemplo. E aí a gente perguntou como é que você aprendeu e tal. E aí a gente percebeu que a gente aprendeu muita coisa sozinho. E a gente estava pensando como seria passar isso para as pessoas. Porque às vezes você está em casa, você quer aprender alguma coisa, e você não acredita em você não confia que você é capaz de aprender isso sozinho. E a gente pensou que contando um pouco das nossas experiências, a gente poderia compartilhar e fazer com que vocês também aprendam. E a gente tem dois grandes exemplos, então, pra usar nesse vídeo, né, de experiências nossas. Você com inglês e eu com audiovisual também, porque eu fiz uma faculdade, acho que vocês sabem, né, eu fiz uma faculdade completamente dissociada do que eu faço hoje como trabalho. E eu aprendi basicamente tudo sozinho, assim, pela internet ou lendo livros, artigos. E com a Paula foi a mesma coisa com o inglês. Então, vamos compartilhar com vocês um pouquinho dessas experiências hoje. Paula, primeiro, como que você aprendeu inglês? Me conta um pouco. Você já me contou, né? Mas as pessoas que estão assistindo esse vídeo Vamos, ainda eu não vou contar sabem. de novo. Então, primeiro tudo que tem no meu entorno sempre teve inglês. Eu acho que isso é pra todo mundo, né? E, por exemplo, quando eu era muito novinha, eu gostava muito de RBD, tá? Eu confesso, adorava, ainda gosto. E Pois ali eu, é, eu me fez assistia escutar algumas novela. vezes. Você tem que escutar, é bom. E aí eu assistia A as gente já cantou no novelas. carro RBD, inclusive, né? Olha aqui, você me respeita que RBD é muito bom, tá? Enfim, Mas eu falei uma coisa boa, a gente cantou no carro é, RBD quando eu nunca tinha escutado. Na verdade, não é que eu nunca tinha escutado, mas eu não assisti RBD e a Paula me fez, né, ter que cantar com ela. um favor de te apresentar pro Entendi. RBD. Mas Tá, enfim, enfim, voltando à história. senão a gente vai ficar aqui até amanhã. O RBD, o pessoal fala espanhol, e ali foi quando eu comecei a ter um convívio com outro idioma, que até então não tinha, né? Uhum. E aí eu tentava ali aprender um pouco de espanhol e tal. E eu lembro que na época, quando o RBD lançou um álbum em inglês, eu falei assim, que é isso aqui? Eu não entendo nada de inglês, que trem ruim. E falei muito mal, não sabia de nada. E pouco tempo depois veio o tal do High School Musical. Sim, confesso. Ah, Gente, eu fui adolescente, tá? Desculpa. E aí, com o High School Musical era tudo em inglês, então eu fui gostando das músicas e comecei a ter aquele gosto, aquela aproximação, entende? Eu acho que tudo começa de alguma forma. E com o tempo, eu fui percebendo que todas as coisas que eu gostava estavam em inglês. Então era filme, era série, era música. E aí eu ficava pensando do tipo, por quê? Eu preciso entender isso, eu preciso me aproximar mais. Então, de tanto eu ouvir, eu comecei a praticar sozinha. E aí falaram que eu tava doida. Eu lembro de uma época que eu tava na cozinha e aí eu tava ali conversando comigo, né? E aí minha tia tava ah, aqui em casa normal. e falou com a minha mãe assim que eu tava doida, pediu minha mãe pra me levar na igreja porque eu tava falando sozinha. E eu falei, não mãe, calma que eu tô conversando em inglês. Só que minha mãe nunca acreditou que eu conversava em inglês, porque eu nunca fiz aula, tipo, da onde essa menina tá tirando inglês? E a internet nem era aquela coisa assim, igual é hoje em dia. E aí eu lembro que Ela um achava que você dia tava fingindo, que você tava eu não sei o que ela enganando. achava. Eu não sei. E aí eu sei que um dia a gente foi no Inhotim, que é um. Você conhece o Inhotim? Aqui em Minas, né? Eu não conheço Inhotim. Nossa, você precisa conhecer Eu, o Inhotim. eu sou mineiro, eu Meu ia pra Deus. BH todas as férias no meio do ano, e Inhotim fica perto de BH, né? Não é Fica. exatamente em BH. Brumadinho mesmo. Mas é um museu incrível, inclusive. Eu sei que é, eu nunca fui, mas eu sei que é. E eu sei que é uma falha muito grave. Então, se você já foi Eu pra vou Minas, te se você já foi trazer. pra BH ou Brumadinho, vai lá no Inhotim, que é um museu que eu acho Com que vale a certeza. E pena, mas vou descobrir. as quartas Paula é vai de me graça. levar no Inhotim. Vou te levar, Aguardem vou te stories levar. no Instagram quando puder, né? Quando a gente não tiver mais Sim, em né? quarentena. Pandemia, quarentena. Aí eu vou em É BH uma pra Paula me levar no promessa. Inhotim. Enfim, aí lá no Iotim tinha um pessoal da Alemanha. E pipipi, eles conversando ali em inglês, aí eu
muito na cara de pau que eu sou, cheguei perto e comecei a conversar com os caras, minha mãe olhando. E aí eu conversando com eles ali, minha mãe Aí ela olhando. começou a acreditar. Aí minha mãe chegou pra mim e falou assim, menina, como assim você tava conversando com eles? Como assim você sabe? E aí eu tinha uns 15, 16 anos nessa época. E foi aí que ela percebeu que, olha, eu não estou ficando doida. Então, eu tive uma fase da minha vida que eu fiquei muito em casa devido a problemas médicos e tal. E aí eu ficava muito em casa e eu assistia muito Smallville, que é as aventuras do Superboy, que é do Superman, é muito antigo. E eu assistia aquilo, assim, acordava e dormia assistindo aquilo. E aí eu assistindo, eu repetia. Então, não era só eu assistir o que eles falavam, do tipo... I'm so happy. Eu repetia, I'm so happy, do jeito que eles falavam, na entonação, enfim, tudo. E aí eu fui aprendendo, eu fui absorvendo. E comecei a aplicar aquilo no meu cotidiano, no meu dia a dia. Comecei a lembrar das coisas que eu aprendi na escola. E aí comecei a ver outras séries, comecei a ir em outros lugares. E aquilo eu fui aprendendo. Mas eu precisei acreditar em mim, eu precisei estar sempre conversando comigo e tornar aquilo algo gostoso. Porque eu tinha que sentir um certo prazer naquilo, porque senão eu ia rejeitar, entende? Porque quando você estuda obrigado, é muito esse é um ponto ruim. importante. Esse é um ponto importante pra gente passar para quem tá assistindo, que aprender uma coisa sozinho, ser autodidata, é uma coisa que requer muito esforço mesmo, muita força de vontade. Então, tem que ser alguma coisa que você gosta. Tem que ser alguma coisa que você vai se dedicar, vai gastar o seu tempo ali, então tem que ser prazeroso, sabe? Não adianta você querer ser autodidata com uma coisa que você não gosta. Na verdade, às vezes até adianta. Com disciplina você pode até conseguir, mas vai ser muito mais difícil. Muito Então, mais. se é uma coisa que você gosta, realmente você vai colocar o seu esforço naquilo e aí vai sair mais fácil, mais natural. Então, dica número 1, se você quer aprender algo sozinho, pega alguma coisa que você gosta realmente, que você tem paixão para aprender, que vai ficar bem mais fácil. E aplica Então tá. ela no cotidiano, né? Aplica ela em coisas que você realmente gosta. Por exemplo, ao invés de você assistir um documentário em inglês, vai assistir um filme que você gosta. E principalmente filme infantil. Porque tem um diálogo mais fácil, entendeu? É uma fala mais devagar. Então isso vai te ajudar. Aí são pequenas dicas. Então você vai começando a perceber o que é mais fácil para você e vai encaixando aquilo no seu tempo livre. Então você vai absorver isso muito mais rápido. E aí eu tenho um exemplo meu até com isso. Alguns exemplos, com inglês, inclusive. Porque eu comecei a fazer aula de inglês com meus 10, 11 anos de idade. Novinho, hein? Só que antes, quando eu era mais novo ainda, quando eu tinha uns 5, 6 anos, minhas irmãs já faziam aula de inglês. Minhas irmãs são mais velhas, tenho 2 irmãs mais velhas. E aí elas me davam umas aulinhas em casa, assim, e tal. Tipo assim, eu era, tipo, o boneco delas, né? Porque eu era mais novo, então, tipo, tudo que elas faziam, elas... enfim. Aí elas me davam umas aulinhas e tal. Só que um dia, uma irmã minha levou uma fita cassete pra casa. Chamava Magic English. Que era desenhos da Disney em inglês e explicando o que cada coisa do desenho significava em português. Então, por exemplo, chegava lá, family. Aí aparecia o Simba, o Mufasa, a Nala, tipo, o Simba e os pais dele. Então você associava aquela palavra family com família. Tipo, só de ver pela imagem que você já conhecia dos filmes, associando a palavra em inglês. Então era incrível, assim, sabe? Tipo, eu comecei a gostar de inglês por causa disso. Então, com 6 anos de idade, apesar de eu não ter feito aula dos 6 até os 10, eu aprendi muito inglês com esse Magic English. Porque eu já gostava dos filmes da Disney, eu já gostava de desenho, então isso era uma coisa prazerosa pra mim. E aí eu fui aprendendo, iniciei o meu aprendizado de inglês com isso, assim, meio que autodidata também, assistindo as fitas lá do Magic English, inclusive. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Exatamente. Você fazer alguma coisa que você gosta. E outro exemplo de inglês também, que eu ia dar, eu acabei de esquecer. Mas era alguma outra coisa relacionada a isso também. Se eu lembrar, eu vou falar aqui, mas enfim. É o Luiz, gente. É o Luiz. Gente, esse programa, ele é livre, entendeu? Aqui é um bate-papo, então... É um podcast com vídeo. Acontece essas coisas. É um podcast com vídeo, exatamente. Mas me conta então do audiovisual, como é que foi pra você? Audiovisual. Minha história com audiovisual. Quando eu estava no meu 4º ano de faculdade, mais ou menos, eu decidi que eu ia fazer um intercâmbio. Eu estava passando por um momento difícil, meus pais estavam separando e ainda existia aquele programa do governo que era Ciência Sem Fronteiras, né? Que você podia
fazer um intercâmbio para algum país, tinha Europa, Estados Unidos, mas para medicina era mais Europa. E você estudava lá por um ano. Escolhia um lugar e ia lá para estudar por um ano. E eu decidi que eu ia fazer esse intercâmbio na Inglaterra. E enquanto eu estava nesse intercâmbio, eu podia pegar 5 disciplinas da medicina e uma disciplina fora da medicina. Fora de medicina. Como meu pai, ele sempre gostou muito de fotografia e gostava muito de vídeo também, ele me deu uma câmera que ele tinha comprado, uma câmera digital, que ele não estava usando porque ele não se deu bem. Ele tem câmera analógica e tal, e aí ele não se deu muito bem com a câmera digital. E ele falou, filho, você vai viajar, então leva essa câmera. Então eu decidi... Então eu decidi pegar uma disciplina de fotografia enquanto eu estava lá. Só que era uma disciplina totalmente teórica. Tipo, a gente estudava a história da fotografia. Não era aprender a tirar foto, sabe? Não era nem o ISO ali, nada. Era nada. Era tipo assim, estudar fotógrafos. E tipo, o trabalho deles. Só que eu achei incrível. Tipo, era uma disciplina que provavelmente muita gente acha muito chata e eu achei incrível. Você amou, né? Amor é o E aí eu comecei a estudar muito sobre por conta. Peguei a câmera do meu pai, comecei a ler manual e comecei a ver vídeo no YouTube. Eu aprendi muito com o YouTube, muito, muito mesmo. E aquilo foi virando uma paixão e eu decidi que eu ia começar a fazer uns vídeos no meu intercâmbio, porque, eu tava em outro país, tava fazendo um monte de coisa legal, então decidi que ia fazer vídeos, E eu fazia vídeos, você ia gostar, porque eu fazia vídeos nerds. Eu lembro, canal era de conteúdo nerd. Eu já te mostrei, né? Já, inclusive esse canal está perdido nos confins do YouTube aí. Spoiler alert, o Luiz tem um canal separado. Um dia eu mostro pra vocês, mas eu acho que ainda tá no YouTube aí. Se esse vídeo aqui bater 50 mil likes, a gente mostra o vídeo dele. Exatamente. E aí ele falando inglês nos vídeos, hein? Olha só, meu primeiro vídeo eu falei inglês. Meu primeiro vídeo eu falei completamente inglês. Só que aí depois eu percebi que ficava um pouco distante pro pessoal do Brasil. Porque eu legendava. Eu falava em inglês e legendava em português. Porque aí eu conseguia atingir público lá fora e aqui também. Mas aí eu falei, não, quero fazer um conteúdo pra quem tá no Brasil mesmo, porque é o mais diferente, né? Eu tô lá e a galera tá aqui, então eu vou mostrar coisas daqui. Faz sentido. E aí eu comecei a fazer em português. E aí meu canal fazia basicamente coisas nerds, assim. E também eu tinha um quadro que eu viajava pra vários lugares, assim. E pros lugares que eu viajava, eu falava sobre os filmes e séries que tinham sido gravados em cada lugar. Falava sobre, sei lá, Game of Thrones foi gravado numa cidade da Espanha que eu visitei. Então eu ia lá no lugar que tinha sido gravado e mostrava. Mas enfim, eu tô saindo um pouco do assunto aqui. Eu comecei a fazer isso, comecei a gostar, e aí eu comecei a aprender sozinho. Vendo vídeo no YouTube, lendo livro, lendo muito material online, muita apostila online, sobre vídeo, sobre fotografia. Eu não sabia nada de edição, não sabia nada de filmagem, de fotografia, saí do zero mesmo. Eu só tinha a câmera que meu pai tinha me dado para viajar. E com essa câmera eu fiz todos os meus primeiros vídeos do YouTube e já comecei a aprender bastante, fazer bastante coisa legal. E eu sou amigo do Bruno há muito tempo, o Bruno Play Hard, né? E enquanto eu tava lá no intercâmbio, ele começou a ver meus vídeos e falou, cara, que legal que você tá fazendo isso e que massa que você se interessou por audiovisual também. Quando você voltar, vamos fazer um vídeo junto, vamos... Olha aí, ó, o início. Sei lá, eu tenho... o início de um vou pra sonho, muito evento. Eu vou pra muito evento e eu tô fazendo meio que as mesmas coisas no meu canal, eu queria fazer uns vídeos diferentes. Quando você voltar, vamos fazer um vídeo de evento. Tipo, você viaja comigo, a gente faz. Quando eu voltei, teve a CCXP em Recife, foi a única CCXP que teve no Nordeste. E aí ele me chamou pra ir com ele pra fazer um vídeo do evento lá. E a gente fez e ficou muito legal. Teve um feedback super positivo no vídeo, assim, no canal dele, foi um conteúdo bem diferente. E aí ele me falou, mano, eu quero que você viaje comigo sempre agora e faça todos os vídeos de evento que eu tiver. E desde então, fiquei fazendo vídeo de evento pra ele. Nessa época eu ainda fazia tudo, assim, gravava, editava, fazia o processo inteiro do vídeo, né? Hoje em dia eu sou mais focado em direção, mas eu saí lá do início fazendo fotografia, fazendo vídeo e fazendo tudo que envolvia isso, sabe? Então eu acho que desse jeito você aprende muito mais também.
quando você aprende o processo como um todo, sabe? Você aprende o geral para depois especializar. Então, foi basicamente isso. Foi muito aprender na prática, aprender sozinho, quebrando a cara, mas eu acho que é assim que a gente aprende mais, né? E de estratégias que eu usava, era aprender um pouquinho todo dia. Então, todos os dias eu Tem que ser algo me frequente colocava ali, assim, constante. exatamente. Não dá pra ser, de vez em quando eu vou ler um pouquinho sobre. Se você quer realmente aprender alguma coisa e ficar bom, você tem que ter constância mesmo. Você tem que ter uma frequência boa de informação para aquilo sedimentar, solidificar, né? Aquela informação Ficar ali ficar. na memória mesmo. Então eu fazia isso. Eu me forcei a todo dia aprender alguma coisa nova sobre fotografia e vídeo. Então, sei lá, desde das coisas básicas, assim, ISO, abertura do diafragma da lente. Se eu aprendesse um conceito todos os dias, estava bom, mas eu sempre tinha que estar lendo e E assistindo algum colocar vídeo eles no em YouTube. prática também, que eu acho que é muito importante. Não basta a gente aprender um monte de informação aleatória, a gente tem que, de alguma forma, colocar ela em prática. No meu caso, eu aprendi uma palavra nova, eu introduzia ela numa frase e tentava aplicar a frase. Por aí E, por vai. exemplo, você está assistindo um vídeo em inglês e você ouviu uma palavra que você nunca escutou. Anota e depois procura o que é, sabe? Tipo, é um conhecimento ativo, né, que a gente chama, que não é só absorver a informação. É você pegar a Exatamente. informação e fazer alguma coisa ativamente a partir daquilo. Seja colocar em prática, no meu caso, então pegar a câmera e gravar um vídeo, gravar um vlog, tirar uma foto, ou seja, no caso da Paula, que aprendeu inglês, de pegar uma palavra que ela não sabe e ir pesquisar em outro meio de comunicação o Aplicar significado ela, daquela né? palavra. Aplicar aquilo de outras De formas. outras formas. Acho que recapitulando aqui pra gente colocar, resumindo, né? Você tem que fazer algo que você gosta para início de conversa. Você não pode fazer algo aleatório, tipo, sei lá, eu quero aprender astrofísica. Não, se você gosta de astrofísica, vai fazer astrofísica. Agora, se você não gosta, não vai dar certo. Então, você tem que fazer algo que você gosta para você poder assimilar mais fácil. E aí, você vai fazer isso no seu cotidiano, de uma forma que você consiga aplicar e vai colocando pequenas coisinhas ali todos os dias. Entendeu? E ter a confiança, Exatamente. saber que você é capaz, não duvidar, não escutar outras pessoas que vão falar pra você: é difícil, procura um curso, você tem que ter dinheiro, você tem que ter isso. Não, entendeu? Confia em você, corre atrás, vê os recursos que você tem, que você consegue. E o Luiz e eu somos provas disso. Exatamente. Mas se você gostar de astrofísica, você pode aprender Não, astrofísica lógico que também, pode. entendeu? Tudo que você gostar, hoje eu acho que a gente tem uma grande vantagem que é a internet, né? Com certeza. Que, cara, o conhecimento é instantâneo. Você pesquisou no Google, você chegou e achou 1000 fontes de coisa para estudar. Então, antigamente era muito mais difícil, hoje em dia a gente tem acesso muito fácil à informação. Claro que a gente tem que saber filtrar também a informação, ela vem em diferentes níveis de qualidade, né? Mas só de você ter esse acesso já é um avanço muito grande. Hoje, qualquer coisa que você queira aprender, você pode na internet. É claro que você vai aprender a parte teórica, né? E a gente falou aqui, a parte prática Parte prática. é um grande diferencial, é uma coisa que tem uma Essencial, importância muito né? grande. Mas, mesmo se você não puder fazer a parte mesmo se você não puder fazer a parte prática, pelo menos a parte teórica você tem acesso pela internet. E aí Com a parte certeza. prática, se você não tiver como fazer ela, por exemplo, eu gosto de astrofísica, eu não tenho como ir num laboratório de astrofísica. Então aprende a parte teórica primeiro, para depois você buscar os meios de chegar lá Um outro na exemplo. parte Paula, prática. eu aprendi uma frase, aprendi uma palavra, mas eu não tenho com quem conversar em inglês. Eu também não tinha. Eu conversava comigo. É por isso que me chamavam de doida. E aí eu falava sozinha, e eu falava em voz alta. Eu não E sei hoje porque. até isso pode, né? Hoje tem aqueles sites Tem lá que você sites, você conversa, pode tipo, fazer uns grupos ali no WhatsApp. Pois é. Mas sempre vai ter você mesmo. E não tenha vergonha. Tem muita gente que tem vergonha e receio de falar. exato. Meu maior problema com o inglês é que eu não consigo falar. Cara, fala com você. Se grava Você falando. pode ser a sua parte prática, sabe? Tipo, Exatamente. a minha parte prática fui eu também, foi os meus Ele se blogs no meu gravou. intercâmbio, sabe? Eu me gravei, botava um tripé lá, botava uma iluminação, Esse tipo, mais vídeo ou tá menos, quase pegava uma amor lâmpada próprio, de né? teto, sabe? Oi? Esse vídeo tá quase um amor próprio. Por quê? Tenha você e seja seu amigo. Exatamente. Isso já é um
tópico que a gente pode usar em outro vídeo, né? Olha aí, assim, spoiler. questão, é isso. Você pode usar você mesmo como o seu grande laboratório para aprender as coisas que você quer. E você, tem vontade de aprender alguma coisa sozinho? Já pensou em alguma estratégia para isso? Comenta aqui embaixo, deixa a gente saber o que você quer aprender. Quem sabe a gente não faz um vídeo parte 2 te ajudando com Quem isso. sabe? Né? E quem sabe eu não convido a Paula de novo aqui para muitos mais vídeos. Se vocês gostaram da participação da Paula, já deixa aí nos comentários também. Deixa aquele A like, Paula se inscreve faz no canal. live lá na Twitch, inclusive, e eu participo de muitas lives dela. Quem sabe eu não volto com as lives também, né? Em breve. Mas muito obrigado pela participação, Paula. E eu que agradeço. Eu que agradeço. E com certeza a Paula vai voltar muito nesse canal. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no canal. E até o próximo. Ativar o sininho. Pera aí, onde fica as coisas aqui, gente? Tô perdida. É isso. Gente. Vamos. Até a próxima.